Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou o Alessandro e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. A missão do marido e a submissão da esposa é o tema de hoje, é o tema do nosso vídeo. Sabemos que em nossa cultura pós-moderna, o conceito de família se encontra um tanto intrincado, um tanto confuso. Há confusão de papéis no casamento. A família não pode ser acéfala e nem bicéfala, diz Hernandes Dias Lopes. Por quê? Não pode ser um ente sem cabeça, acéfalo, e também não pode ser bicéfalo, ter duas cabeças. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. William Hendrickson diz corretamente que quando um lar não tem cabeça, é um convite para o caos. Então é sobre isso que nós vamos falar no presente vídeo. Comecemos com o papel da esposa. A palavra diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Precisamos inicialmente observar o que não é submissão, o que não quer dizer submissão. Submissão, todos nós sabemos que é uma palavra que se encontra um tanto desgastada em nossos dias, é uma palavra que se encontra um tanto perdida do seu significado inicial, do seu significado original. Observe que submissão não é inferioridade. A mulher foi feita tão à imagem de Deus como o homem o foi. Tá? Aos olhos de Deus, ela é co-igual com o homem. A palavra diz em Gálatas 3,28 que dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok? Então fazemos parte do mesmo corpo. Homens, mulheres, fazemos parte do corpo de Cristo. Não há distinção no que diz respeito ao corpo de Cristo. Em Cristo Jesus não há essa distinção. Tá? Todos possuem igual importância, homem e mulher. Observe que quando o Senhor foi criar a mulher, ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, uma cooperadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea, que lhe seja capaz. Então, por que a mulher foi criada? Para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do seu esposo. A palavra diz em 1 Coríntios 11, 12, versículos 11 e 12, no Senhor, todavia, nem a mulher, observe, presta atenção, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus, ok? Se o homem cedeu uma costela para que a mulher fosse feita, se a mulher foi feita a partir de uma costela do homem, se a mulher saiu do homem, todo homem sai de uma mulher, porque até onde nós sabemos, todo homem nasce, todo ser humano nasce de uma mulher, obviamente. Então, se a mulher saiu do homem, todo homem sai de uma mulher. Tá? Então, nesse sentido, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Paulo deixa explícito nesse texto. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E Paulo conclui, arremata, mas tudo vem de Deus. Todos são provenientes de Deus. Então não há grau de importância, a mulher é mais importante, o homem é mais importante. Todos possuem seus papéis e perante Deus, perante o Senhor, todos possuem igual importância. Ou seja, submissão não é inferioridade. Submissão também não é obediência cega e servil. A mulher não é uma escrava do homem. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar seu marido nessa missão. Esse tema, essa palavra submissão, traz a ideia de apoio
encorajamento, tá? Então, qual a função da mulher? Apoiar e encorajar o seu marido. Essa é a missão da mulher. Submissão também não é uma obediência incondicional da esposa ao homem. Submissão incondicional somente a Jesus, porque ele não vai nos determinar que façamos absurdos. Então, a obediência da mulher ao homem, essa submissão está subentendida como sendo uma obediência enquanto o marido estiver dentro dos parâmetros da palavra do Senhor e enquanto ele exija a obediência da mulher dentro dos limites bíblicos, tá? Porque a mulher, nunca você vai encontrar a Bíblia falando que a mulher é escrava do homem ou serva. Nós somos servos de Cristo, mas a mulher não é serva do homem, é ajudadora, é auxiliadora, tá? Nossa relação com Jesus, sim, é uma relação de submissão completa, total, incondicional, porque ele é o nosso Senhor e ele nos ama plenamente, completamente, perfeitamente. Mas não é essa a exortação dirigida às esposas. Obedeça, seja submissa incondicionalmente ao seu marido. Por quê? Porque o homem pode falhar. Por exemplo, o marido pode se valer de sua autoridade como cabeça para, nesse sentido, pode exigir que a mulher cometa um delito, cometa um crime ou faça algo que está em desacordo com a palavra de Deus. Nesse caso, a mulher está livre de ser submissa, porque vamos supor que o marido determine, faça isso, e isso não está pautado na palavra. É um pecado, uma transgressão à luz da Bíblia, ou é um crime, é um delito à luz da lei dos homens. Dessa maneira, logicamente, a mulher não é obrigada a obedecer ao seu marido. A obediência vai enquanto o marido estiver lhe determinando e exigindo submissão à luz da palavra de Deus. Não é incondicional, tá? Essa submissão da mulher ao marido não é submissão e obediência incondicional. O princípio é muito claro. Devemos nos submeter a homens, qualquer que seja, mas no caso específico do texto, a mulher deve se submeter ao marido até o ponto em que a obediência à autoridade do marido não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever, passa a ser o dever da mulher como cristã. Como diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vimos o que não é submissão. Não é uma obediência servil, obediência cega, não é escravidão, não é inferioridade. Mas o que é então submissão? Em primeiro lugar, devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Diz lá a palavra em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e por obediência a Cristo acima de tudo. John Stott diz o seguinte, ao dizer que a mulher deve obedecer sabendo que por trás do marido, por trás da autoridade do marido, existe a autoridade do próprio Senhor. Assim, se ela obedece ao marido, ela deve obedecê-lo como se estivesse obedecendo ao Senhor, porque quem delegou a autoridade no lar para o marido foi o Senhor. Então ela obedece ao seu marido como se estivesse obedecendo ao próprio Senhor. Interessante observar que Efésios 5:23, como nós lemos, diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, submissão não é escravidão, mas sim liberdade. Vemos no ensino bíblico que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a esposa encontra-se a si mesmo, encontra seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o seu marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre.
Assim como nós nos encontramos enquanto igreja, assim como a igreja do Senhor encontra seu verdadeiro papel dado por Deus, observando as ordenanças do Senhor, na submissão voluntária, na submissão alegre, assim também a mulher. Ela se encontra, ela se completa, encontra a si mesma e o verdadeiro papel que lhe foi atribuído por Deus na obediência alegre e voluntária ao seu marido. Nesse sentido, nós observamos que Paulo afirma que a submissão da esposa é motivada pelo amor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo. Obviamente, em tudo que se enquadre nos parâmetros bíblicos. A submissão da igreja, nesse sentido, a Cristo é voluntária, devotada e sincera. Como deve então ser a submissão da esposa? Alegre, voluntária, devotada, sincera. A submissão da igreja a Cristo não a desonra nem a desvaloriza. No ato da igreja obedecer a Cristo, no ato da igreja ser submissa a Cristo, isso não desvaloriza a igreja. Isso não desonra a igreja, pelo contrário, nos valoriza enquanto corpo de Cristo, nos valoriza enquanto igreja do Senhor, nos valoriza e nos honra. De igual maneira, a esposa, quando obedece ao seu marido, isso não a desvaloriza, mas sim a valoriza. Isso não a desonra, mas sim lhe atribui honra. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela deixa de ser igreja, ela perde sua identidade, ela perde seu nome, ela perde sua reputação, ela perde o seu poder. Quando a igreja deixa de obedecer o Senhor da igreja, ela deixa de ser igreja. E a mulher, quando deixa de obedecer o marido, também não está cumprindo a sua função enquanto esposa, biblicamente falando. Essa submissão, óbvio, não é a um senhor autoritário, autocrático, déspota, insensível. O marido não deve ser autoritário, autocrático, déspota e insensível, mas alguém que a ama a ponto de dar sua vida por ela. Ok? Então a submissão da esposa, essa submissão não é a um tirano, mas sim a um marido que ama a Cristo, que a ama assim como Cristo ama a sua igreja, e a um marido que ama, sim, a Cristo acima de todas as coisas. A submissão da esposa ao marido é a sua missão. A palavra submissão, mais uma vez falando aí sobre o significado, o sentido da palavra submissão, indica que a missão da esposa é sustentar o marido, sustentar a missão do marido. A submissão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida, como diz lá em Provérbios. A mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede ao de rubis, ok? Então, submissão, sustentar a missão do marido. Sustentar de que maneira? Por meio do apoio em oração, apoio em palavras, apoio em atos, em atitudes. Sustentar o marido, apoiar o marido, dar sustentação à missão do marido, ok? Falemos agora a respeito do papel do marido. Qual é o papel do marido? Vamos ler Efésios 5, 25 ao 33, diz o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Se a palavra que caracteriza o dever do homem, o dever da esposa, é a submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. O marido que deseja que a mulher lhe seja submissa, como a igreja é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Compreendem? Se o esposo quer que a esposa lhe seja submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo, também deve amá-la como Cristo amou a sua igreja. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas ainda mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Assim, o marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade nas Escrituras não tem a ver com poder, domínio e opressão. Se o marido ultrapassar os limites por meio de pressão psicológica, por meio de agressão física, agressão verbal, por meio de abusos, Maria dá penha nele. Compreende? É interessante, irmão, observar que talvez as mulheres possam imaginar que por conta do significado desgastado da palavra submissão, seja uma tarefa muito árdua para a mulher ser submissa ao marido. Porém, observe a missão do marido. Amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é mais fácil? Qual que é menos árduo? Ser submisso ou amar a ponto de se entregar? Obviamente ali, vamos dizer que esposo e esposa estão ali no mesmo patamar, não é, de atribuições, porque tanto para um como para outro é uma tarefa prazerosa, porque se existe o amor no relacionamento, tanto ser submisso como amar a ponto de se entregar são equivalentes, tá? Então estão ali em pé de igualdade no que diz respeito às atribuições, ok? Mas de repente algumas mulheres podem achar que ser submissa é muito difícil. Se alguma mulher achar que a submissão é muito complicada, ser submissa é muito difícil, lembre-se da função do esposo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como eu disse, se o marido se aproveitar da sua autoridade dentro do casamento para maltratar, para bater, para xingar, abuso físico, abuso psicológico, agressão física, agressão verbal e etc., Maria dá penha neles, tá? A legislação está aí para justamente defender as esposas, defender as relações familiares. Porque a liderança do marido não é uma permissão, não é uma autorização para que ele haja com autoritarismo, mas sim uma oportunidade que ele tem para servir com amor. A ênfase que o apóstolo Paulo dá no texto não está na autoridade do marido, mas sim no amor que ele deve devotar à sua esposa. O que representa ser submisso? Entregar-se a alguém. E o que representa amar? É entregar-se por alguém. Observe. Ser submisso, entregar-se a alguém. Amar, entregar-se por alguém. Assim, a submissão e o amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Chama atenção, né, irmãos? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Interessante observar, irmãos, que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, a palavra diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil ou como vaso mais fraco, dependendo da tradução. Assim, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Observe, irmãos. Observe.
Se o marido não trata a esposa como parte mais frágil, se o marido não trata a esposa com dignidade, se o marido não trata a esposa a contento, o que acontece? As orações, mesmo as orações dele são interrompidas. As orações dele não chegam ao trono da graça, não chegam ao trono da glória. Por quê? Porque elas são impedidas por conta da sua conduta enquanto marido. Ok? Convém fazer dois breves parênteses aqui, irmãos, a respeito de dois trechos da palavra de Deus. Uma se encontra em Efésios 5, qual nós lemos, diz o seguinte, dentro do texto de Efésios 5, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Tá? Podemos compreender também como deixará a mulher seu pai e sua mãe, se unirá a seu esposo, e serão ambos uma só carne. O que quer dizer esse deixar seu pai e sua mãe? Não é simplesmente sair da casa onde morava, é deixar psicologicamente, é deixar economicamente, é deixar, sim, geograficamente, tá? Ou seja, é uma nova família que ele está constituindo, que eles estão constituindo um com o outro. Dois, uma só carne. Não tem sogra, não tem sogro no meio. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Deixará a mulher, seu pai e sua mãe. Deixará. Economicamente. Case-se somente se tiver certeza de que pode se sustentar financeiramente. Deixará seu pai e sua mãe psicologicamente. Não fique dependendo da mãe e do pai para tudo, tá? Se você não depende, ok, case-se. Deixe também geograficamente. Obviamente, em muitas situações, o casal vai morar na casa do sogro, da sogra, né, do parente. Porém, o ideal é que deixe, de fato, pai e mãe e vá morar, vá constituir sua própria família, seu próprio lar, sua própria casa, tá? Óbvio que é compreensível algumas situações em que não há condições para tal, mas o ideal é que deixe o homem, seu pai e sua mãe, economicamente, financeiramente, psicologicamente e geograficamente. Se não obedecer, se não observar esses quesitos, grandes chances do casamento ir à bancarrota. O segundo item que nós queremos observar se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 ao 5, onde o apóstolo mostra como deve ser abundante a relação sexual do casal. Diz o seguinte a palavra: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. A revista corrigida diz: o marido pague à mulher a devida benevolência. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O sentido é muito claro, o texto é muito claro, mas observemos dois pontos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e vice-versa. O marido pague à esposa a devida benevolência, ou seja, sexo no casamento é dívida. Você deve para o seu marido, a esposa deve para o marido e o marido deve para a esposa. Conceda à esposa o que lhe é devido. Paulo está falando da relação sexual. Tá? E segundo, não vos priveis um ao outro. O sentido, o significado está óbvio. Salvo, é claro, por consentimento mútuo. Os dois chegaram a um acordo para se dedicar à oração, que não deve ser um período longo, por quê? Para que Satanás não vos tente por vossa incontinência, ok? No mais, Deus abençoe a todos, Deus abençoe irmãos e irmãs, e observe que o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela, dentro do casamento.
Efésios 5:33. Claro que toda essa palavra foi constituída de aplicações, e é óbvio que se todos nós observarmos, nossos casamentos terão muito maior probabilidade de dar certo, né? Ou total probabilidade. Talvez você esteja pensando, mas eu já não cumpri isso, eu desobedeci isso e aquilo, meu casamento não deu certo. Tá? Deus dá uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus misericordioso, que nos ampara, que nos sustenta. E às vezes nós colocamos ou achamos que estamos colocando um ponto final na vida, mas aí, como alguém já disse, Deus vai lá, coloca uma vírgula e continua escrevendo a nossa história. Todos nós erramos, todos falhamos, mas nunca é tarde para compreender o correto e seguir pelo caminho apontado por Deus. Tá? Falhos todos somos, a falhas todos estamos sujeitos, mas nunca é tarde para recomeçar, ok? 3 pequenas palavras finais, como eu disse, já foram apresentadas várias aplicações ao longo do estudo, mas 3 breves afirmações e orientações. Não seja o homem, não seja a mulher que dirige palavras rudes ao seu cônjuge. Não seja o homem e a mulher que dirige palavras que derrubam o seu cônjuge. Se for abrir a boca e falar com ele, com ela, profira palavras que o edifiquem, que o levantem, que o animem, que nunca que o desanime, mas sempre que o animem. Tá? Segundo, não seja o homem, não seja a mulher que priva o cônjuge de momentos de intimidade por longos dias, por longas semanas ou até mesmo meses. Não seja esse tipo de pessoa, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, como nós já falamos. E terceiro, não seja o esposo, não seja a esposa que, ao invés de orar por seu cônjuge, sai falando mal dele para A, para B e para C. Aí todo mundo fica sabendo da discussão que teve no lar, da contenda que tiveram. Às vezes é uma coisinha de nada, mas se fermenta, fala para um, fala para outro, fala para outro. Daqui a pouco todo mundo está sabendo da sua história e você sequer ajoelhou-se a Deus para pedir a bênção sobre o seu casamento e sequer pediu perdão para o seu cônjuge. Tá? Então não seja esse tipo de pessoa, não seja esses tipos de pessoa que derrubam o cônjuge, que passam tempos sem proporcionar ao cônjuge momentos de intimidade e que, ao invés de orar por seu cônjuge, sai falando mal dele. Não seja esse tipo de pessoa, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Missão do marido, missão do esposo, submissão da esposa. Espero que tenham gostado. Deus te abençoe grandemente, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal. Em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Deus te abençoe grandemente. Tchau e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Beijo no coração, Deus abençoe.